Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta com os bastidores do Corinthians, canal TV Timão, o dia a dia do nosso querido Alvinegro a partir de agora para vocês, sem enrolação. Deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Bora lá, vamos saber. Pessoal, antes de irmos direto ao ponto aí das notícias que movimentaram as últimas horas no Corinthians, deixe-me fazer um adendo. No vídeo anterior eu falei sobre a situação aí do Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, falando que ele estaria impedido de disputar uma partida oficial, né, de voltar a campo até o ano que vem, até abril de 2025. Aí um seguidor acabou comentando de uma forma assim um tanto quanto, né, sem muito tato, falando que a pena do Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi de 2 anos se eu precisava de uma calculadora. Bom, eu tenho uma aqui, apesar de odiar a área de exatas, né, sou de humanas, mas deixe-me explicar. É que, na verdade, no texto, como ele não é um jogador do Corinthians, nem está vindo para o Corinthians, apenas houve uma especulação, eu quis sintetizar o assunto, mas não tem problema, eu explico para vocês. Realmente, a pena imposta pelo tribunal por uma suposta irregularidade na coleta lá antidopagem, a pena do Gabriel Barbosa foi de 2 anos. Cabe recurso. Contudo, entretanto, segundo o artigo 163 do Código Brasileiro Antidopagem, a pena começa a contar quando da coleta do material, ou seja, 8 de abril de 2023. Utilizando a minha calculadora aqui, a pena dele terminaria em 8 de abril de 2025. 2 anos. E não 2026. Espero ter sido clara e levado a informação agora na íntegra para todo mundo. Fechou então? Bora lá, explicação dada. Agora sim, vamos falar do que interessa, vamos falar do Corinthians. Pessoal, tem um novo zagueiro sendo sondado pelo Corinthians. Trata-se do jovem Júlio, de 20 anos, jogador do América Mineiro. Segundo informações do Jorge Nicola, depois eu procurarei a confirmação com as nossas fontes, ele estaria na mira do Corinthians. Por enquanto, apenas especulação, tá? O Nicola disse ainda que no começo da temporada, quando o América Mineiro tentou a contratação do goleiro Ivan, que acabou fechando com o Internacional, o Corinthians tentou até incluir Júlio no negócio. A direção do Coelho não teria topado, por entender que o garoto é um jovem promissor e ainda poderia render muito mais ao time num futuro ou numa futura transferência. Ele já vem figurando no elenco profissional e até para proteger e blindar, né, o rapaz aí, o jogador, o time mineiro até estendeu o contrato com o Júlio. O vínculo do atleta agora se encerra em 2027. E olha só, agora não é especulação não, informação, tá? A ideia da cúpula diretiva do Corinthians é fazer uma mescla. Atletas experientes e jovens promissores, que deem um resultado imediato e que também, se for o caso de serem negociados com o mercado exterior, rendam uma boa grana aos cofres do Corinthians. A ideia da diretoria é essa. A comissão técnica de Antônio Oliveira vem trabalhando junto à diretoria de futebol do Corinthians, mapeando várias oportunidades de mercado, jogadores promissores, talentosos, para tentar uma possível investida. Vale lembrar que na próxima janela de transferências, jogadores que atuaram nos estaduais podem ser contratados. Seria um perfil que, em tese, o Júlio se encaixaria. Jogador promissor, talentoso, que não tem um alto valor a ser pago aí pelos seus direitos econômicos e que também atuou no Campeonato Mineiro pelo Coelho. A próxima janela de transferências no futebol nacional ficará aberta na primeira quinzena de abril. E as informações não param de chegar. Bom, pessoal, diariamente a gente leva até vocês as especulações do mercado, jogadores que estão sendo sondados e tudo mais. Recentemente, o Corinthians contratou o zagueiro Kaká, que pertence ou tem seus direitos econômicos ligados a um clube japonês, mas que estava atuando de forma emprestada no Atlético Paranaense. Ele chegou ao Timão por empréstimo até o fim desta temporada. No Corinthians, ainda deve ser um dos jogadores que terão uma observação assim, mais intensa no amistoso desta quarta-feira diante do Londrina. No Corinthians, há o entendimento de que a dupla titular do momento é Gustavo Henrique e Félix Torres, correndo por fora Caetano e Raul Gustavo. A dupla, que foi revelada nas categorias de base do clube, atuou poucas vezes. Quando foram chamados, a Fiel assim, não gostou tanto da atuação deles.
receberam algumas críticas. Em se tratando de Caetano, ele já foi testado até mesmo na lateral antes do Hugo assumir a função definitivamente, mas recebeu críticas. Eu pessoalmente não o critico por ter atuado de forma improvisada, não é a dele, não gosto muito de jogadores que atuam de forma improvisada, acaba queimando, a meu ver, quem sou eu na fila do pão, né? Mas acaba queimando o atleta na maioria das vezes. Mas era um jogador que até a temporada passada era tido também como um jovem promissor, um jovem de futuro. Tinha muito ainda a amadurecer, a melhorar, principalmente na questão técnica, mas sempre foi um jovem tido como muito promissor. Corinthians segue monitorando o mercado, mas internamente o entendimento é de que a prioridade agora é trazer um lateral esquerdo. E a gente fica no aguardo, a expectativa de que reforços cheguem não apenas para compor o elenco, mas para atuar e serem decisivos. Falando ainda de elenco, 7 jogadores estouraram a idade para atuar nas categorias de base. Várias crias da base foram aproveitadas no elenco profissional. Estou falando aí do Arthur Souza, o Rian, o João Pedro Choca. Eles integram já o profissional. Contudo, outros 4 ficaram para trás. Igor, Cauã da Mata, Abimael e Gustavo Martinelli. O Igor foi um dos melhores jogadores da Copinha, contribuiu bastante com a conquista daquele título. Havia expectativa interna de que o atleta pudesse acumular minutos nas partidas disputadas pelo Paulistão, mas não foi o que aconteceu. O atacante ficou de fora aí da lista de inscritos para o estadual. Agora vive uma indefinição quanto ao seu futuro. O atacante Igor foi o vice-artilheiro da equipe na competição com 4 gols. No elenco profissional dizem que até o momento ele não convenceu. O clube até teria buscado um empréstimo para o atacante. Não houve sucesso, o jogador segue treinando separado até a reabertura da janela de transferências para encontrar um novo destino para o atacante. Se não houver um clube interessado no Brasil, o staff do atleta buscará recolocá-lo em algum clube menor no exterior. E tem mais informações chegando. Pessoal, tá tudo pronto, tá? O Corinthians treinou na manhã desta terça-feira no CT Dr. Joaquim Grava e encerrou a preparação para o amistoso diante do Londrina. O jogo acontece nesta quarta-feira às 20 horas no Estádio Olímpico Regional em Cascavel. A novidade foi a presença do paraguaio Romero. Ele esteve servindo a sua seleção na data FIFA e está à disposição do técnico Antônio Oliveira. Félix Torres ainda é dúvida. A equipe permanece em concentração no hotel que fica dentro do CT, o Hotel Gildásio Miranda, e na manhã desta quarta-feira viajará ao Paraná. Em campo também esteve um dos reforços mais badalados, que foi uma novela para contratá-lo, o Igor Coronado, só que após recuperar de uma lesão, agora ele vai remar tudo novamente, ou seja, para entrar em ritmo de jogo em condições aí de brigar por uma vaga na equipe. Após ficar 15 dias treinando, Igor Coronado foi a campo, atuou por 22 minutos e saiu contundido. Meia teve o desprazer de se machucar logo na sua estreia com a camisa do Corinthians, em partida diante do Santo André. Foram 19 dias de recuperação e agora a expectativa é voltar a disputar uma vaga no time. Coronado deve estar à disposição para o amistoso desta quarta-feira. Não se sabe se ele começará jogando, provavelmente entrará no decorrer da partida, já que o plano A da equipe é que todo o elenco esteja em condições tanto clínicas quanto físicas para a estreia na Sul-Americana dia 2 de abril. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Obrigada por tudo. Alô da Fiel de hoje para o Roberto Cruz e também o Vanderlei Pires. Não se esqueça de deixar aquele like bacana aqui no canal. A sua inscrição também é muito importante para nós. Ative o sininho para não perder mais nenhuma postagem e compartilhe o vídeo com os amigos, porque aqui é Corinthians.